Livro de Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá disseram a seus irmãos Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus, os fariseus, nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e o derrotaram, os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque feriu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém, que conquistaram e mataram seus habitantes a fio de espada, e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que vinham da serra do Neguebe e no Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada de Kiriat Arbá, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado de Kiriat Zefer. E disse Calebe: darei a minha filha, Axa, em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo, ao pai dela. E assim ela desceu do jumento, e Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu as terras no Neguebe, dê também as fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate, e distribuíram totalmente as cidades, e por essa razão ela foi chamada de Ormã. E os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon, Ecrom e todos os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá, e eles ocupavam a terra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro, conforme Moisés havia prometido. Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém, e os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Cidade Luz. Quando os espias viram que um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. E ele mostrou como entrar. E eles mataram os habitantes da cidade a fio de espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas,
onde fundou uma cidade que lhe deu o nome de Luz, o que é o nome dela até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Tanak e o de Dor, o de Ibelã, o de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron, em Nalol, e estes permanecem entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axbé, Elba, Afec, Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anete, mas o povo de Naphtali, que vivia entre os cananeus que habitavam na terra, aqueles que viviam em Bet-Semes e viviam em Bet-Anate, passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eres, em Ajalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sobre juramento dar a seus antepassados. E eu disse: E jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Porquanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses lhes serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança, e o povo prestou um culto ao Senhor. Durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que lhes haviam tirado da terra do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal, a Astarode. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos invasores que saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para os derrotar, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominavam. Então o Senhor levantou juízes
que os libertaram das mãos daqueles que os atacaram. Mas mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, eles estavam com o juiz e os salvavam das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava para caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Seguiam outros deuses, prestavam-lhes culto, adoravam-os, recusavam abandonar as suas práticas e os seus caminhos obstinados. Por isso a ira de Deus acendeu-se contra Israel e lhes disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou. Quando morreu, eu as usei para pôr Israel à prova e ver se guardaria o caminho do Senhor e se andará por ele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué.